Imagine ler um livro sem poder voltar às páginas. Você leria com mais atenção, não é? Saberia que cada palavra importa, que cada linha é única, que cada capítulo, uma vez vivido, se desfaz no instante em que termina. Essa é a vida. E é justamente isso que esquecemos todos os dias. Não há como reler o abraço que não foi dado. Não há como corrigir a palavra dita em raiva. Não há como viver novamente o tempo desperdiçado. A vida não tem botão de voltar. Ela só segue. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos alertava. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Mas a verdade é que o ser humano tem medo de encarar essa frase, porque ela revela algo incômodo. O problema não é a falta de tempo, é o mau uso dele. Tudo o que você possui pode ser tirado de você. Dinheiro, status, relacionamentos, aparência. Mas o tempo, é o único bem que, uma vez gasto, nunca retorna. Você pode recuperar o dinheiro que perdeu. Pode reconstruir algo que desabou. Mas não pode voltar um minuto sequer. Sêneca dizia que as pessoas protegem seus bens materiais com ferocidade, mas entregam seu tempo com generosidade absurda. Deixam que outros o roubem, desperdiçam-no em distrações, como se o tempo fosse uma moeda infinita. Vivemos como se o amanhã fosse garantido. Mas o amanhã é apenas uma promessa. E uma promessa que ninguém pode cumprir. A cada amanhecer, o universo te entrega um presente embrulhado em silêncio. Um novo dia. E o que você faz com ele é a medida da sua consciência. A maioria acorda e desperdiça. Vive no automático. Reage ao mundo em vez de criar o próprio rumo. Mas a sabedoria começa quando você entende que o tempo não é inimigo, ele é professor. E o tempo ensina através da perda. Quantas vezes você disse para si mesmo: depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu peço desculpas, depois eu viajo, depois eu vivo. Mas o depois é o maior ladrão de vidas que o ser humano já inventou. Ele nos convence de que o futuro é uma prateleira, onde podemos guardar o que não temos coragem de viver agora. Mas essa prateleira é feita de fumaça. O depois é a armadilha da mente que adia o essencial e se ocupa com o banal. E é por isso que chegamos ao final do dia com aquela sensação amarga de vazio, como se tivéssemos vivido e não vivido ao mesmo tempo. A verdade é que a procrastinação não é preguiça, é medo. Medo de errar, medo de sofrer, medo de enfrentar o espelho da própria vida. E enquanto fugimos, o tempo segue, passando indiferente. Sêneca dizia que o homem que teme a morte teme a própria vida, porque o medo da finitude é o reflexo de uma existência não vivida. Quando você realmente vive, o fim deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma passagem. Os arrependimentos são as páginas mal lidas da existência. São aquelas partes da história que gostaríamos de reescrever, mas não podemos. E cada arrependimento nasce de uma negligência, um amor que não foi demonstrado, um gesto que foi adiado, uma verdade que ficou presa na garganta. Você percebe como o tempo é cruel e generoso ao mesmo tempo? Cruel porque não volta, generoso porque ainda te dá o agora. O agora é a única página em branco que você tem. E nela, você pode escrever diferente. Pode agir diferente, pode amar diferente, pode viver diferente, mas é preciso coragem para fazer isso. Coragem para aceitar que o passado não muda e que o futuro depende do que você faz no instante presente. Sêneca viu o tempo como uma substância da vida. Ele dizia: a vida é longa o bastante, se soubermos usá-la bem. E essa é uma das frases mais poderosas já escritas. Não é sobre viver 100 anos. É sobre viver intensamente os anos que te couberam. O tempo é relativo à consciência com que se vive. Há quem envelheça aos 25 e quem floresça aos 70. O sábio vive cada instante como uma eternidade condensada, porque ele está inteiro ali. Não está no passado nem no futuro. Está onde o coração e o corpo se encontram no presente. E é curioso. Os maiores filósofos da história, de Sêneca a Buda, de Lao Tse a Marcos Aurelius,
Todos chegaram à mesma conclusão: a vida só acontece agora. Mas nós insistimos em viver como se o presente fosse apenas um corredor entre dois quartos, o ontem e o amanhã. E assim perdemos a beleza do instante. Vivemos como se o tempo fosse infinito. Planejamos, adiamos, procrastinamos e acreditamos que tudo dará tempo. Mas ninguém sabe o tamanho do próprio livro. Talvez o próximo capítulo seja o último. Por isso, a lucidez é dolorosa. Porque viver desperto é compreender que cada momento pode ser o último. E isso muda a forma como você ama, como perdoa, como fala, como age. Você começa a perceber que não vale a pena acumular mágoas, não vale a pena viver para agradar os outros. Não vale a pena perder dias com ego ferido, com orgulho, com competição. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. O que importa não é o quanto dura, mas quão bem ela é interpretada. Então, o que você está interpretando hoje? Uma vida autêntica ou uma farsa repetida? A ciência moderna confirma o que Sêneca já intuía. O cérebro humano não distingue muito bem o tempo real do tempo mental. Quando você revive o passado ou se preocupa com o futuro, o corpo reage como se estivesse lá. O estresse aumenta, o coração acelera, e a vida presente escorre pelos dedos. Estudos mostram que a atenção plena, mindfulness, aumenta a percepção do tempo. Ou seja, quando você está realmente presente, o tempo parece se expandir. E não é que ele passa mais devagar. É que você finalmente passa por ele acordado. A sabedoria de Sêneca não era só moral. Era psicológica e espiritual. Ele entendeu que a mente humana é escrava do tempo quando perde o eixo da consciência. E que só se liberta quando entende que o único tempo real é este agora. A maioria das pessoas sobrevive. Poucos vivem. E menos ainda sabem por que vivem. Viver com propósito não é ter uma missão grandiosa. É simplesmente ter intenção. Fazer o que faz com presença, com verdade. Olhar nos olhos. Sentir o que sente. Não fugir da própria alma. Cada dia vivido com consciência é uma vitória contra o esquecimento. Cada gesto de amor é uma semente plantada na eternidade. Cada escolha lúcida é uma página bem escrita. Você não precisa viver sem capítulos. Basta que os capítulos que viver sejam autênticos. Um dia, o livro se fecha, sem aviso, sem última página revisada. E tudo o que resta são as marcas deixadas nas páginas anteriores, os risos, as dores, os erros e os aprendizados. A vida não precisa ser longa. Precisa ser vívida, intensa, presente. Viva com urgência, mas não com pressa. Ame com profundidade, não com carência. Trabalhe com propósito, não com desespero. E quando o dia terminar, olhe para trás com serenidade, sabendo que você leu bem o capítulo que te coube hoje. Porque no fim, o sentido da vida não está em acumular páginas, mas em ter coragem de viver-las por inteiro. Se essa mensagem te tocou, se em algum momento você sentiu o peso do tempo e a vontade de mudar, então curte esse vídeo, compartilha e segue o canal Evolução Constante. Aqui, a gente fala de alma, de lucidez e de coragem para viver de verdade. Porque a evolução não acontece amanhã, ela acontece agora.